Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo. Hoje eu vou estar trazendo uma aula teórica aí para vocês sobre o ecossistema Spring. Mas antes, pessoal, de antemão aí, eu peço desculpas pelo meu áudio, pelo meu vídeo, tá? Às vezes ele dá uma lagadinha por conta do processamento da máquina, que não é um dos melhores, tá? Então, peço desculpas aí, se vocês notarem um áudio meio falhado ou dando uma lagada, ignore e foquem no conteúdo e futuramente vou estar tentando investir aí e trazer um hardware melhor para gravar os vídeos para vocês, tá? Então vamos para a aula, tá? Então o ecossistema Spring, pessoal. Vamos falar primeiramente o que é um framework, só para contextualizar antes de começar a aula ali sobre Spring. Então o framework, pessoal, existem várias explicações, vários conceitos sobre ele. Eu tentei achar a mais simplista possível para que você que está iniciando, que está entrando na faculdade, que está querendo aprender alguma coisa agora, não fique muito confuso, tá? Então o framework é um template, pense num template, numa estrutura, onde tem diversas funcionalidades que vão ajudar o desenvolvedor a montar aquele código naquela aplicação. Se você traduzir framework para o português, ele significa armação, estrutura. Então, é uma estrutura com diversas funcionalidades. Um framework ele possui diversas bibliotecas dentro, tá, pessoal? Então, o que é biblioteca no mundo do desenvolvimento? Não é biblioteca de livro, nada, tá? Biblioteca também, ele é bem parecido com o framework, por isso que não dá para se confundir. Biblioteca é feito para um objetivo específico, tá? Para resolver um problema específico. Por exemplo, um cálculo aritmético. Tem uma biblioteca lá chamada .math que tem várias funções, vários métodos que viabilizam os cálculos, tá? Então, ajuda. Já o framework não é uma estrutura de código, toda uma estrutura que você tem que seguir, que você tem que adaptar seu código, tá? Então, só para vocês não se confundirem. Uma analogia aí para vocês entenderem de fato o framework. Então, pense no teu café da manhã lá, você vai tomar o café, tem que pegar o pão, cortar o pão, pegar os ingredientes, colocar na torradeira, por exemplo, para daí você juntar e comer, né? Um framework, pense que os pães estariam cortados, os ingredientes misturados, o pão já estaria tostadinho para você, você só precisaria pegar o pão, juntar com os ingredientes e comer, tá? Então, o framework é isso, tá? Ele vai fazer uma forma de facilitar as coisas para você, vai trazer coisas pré-prontas, montadas, você só precisa utilizar. O ecossistema Spring, tá? Então, quando você fala de ecossistema Spring, ele possui vários recursos, tá? Com várias funcionalidades para a criação de aplicações. Então, o ecossistema Spring, dentro do ecossistema Spring, possui o Spring Framework, o Spring Boot, o Security, o Web, Data, e dentre outros que eu vou estar mostrando para vocês depois no site, tá? Então, o Spring Framework, pessoal, esse aqui talvez seja o que vocês vão mais ouvir falar junto com o Spring Boot, tá? Então, contextualizando, o Spring Framework ele surgiu com a intenção de facilitar um pouco a vida do desenvolvedor. Antigamente o pessoal tinha muita dificuldade de criar uma aplicação, um projeto para aplicações corporativas usando Java EE, né? É necessário fazer diversas configurações, usar coisas pesadas, servidores pesados, e isso acabava sendo a aplicação. Com isso, inventaram o Spring Framework, que veio com a ideia de facilitar a criação dessas aplicações corporativas, tá? Então, ele não necessita de tantas configurações, né, mas mesmo assim ele precisa de alguma configuração ou outra. Por exemplo, usar o Spring MVC, tu precisa configurar algumas coisas. Então, o Spring Framework ele veio para revolucionar e revolucionou, tá, a criação de aplicações. Ele foi criado com base na inversão de controle e injeção de dependências, que são padrões, tá? Não se preocupe com isso agora, a gente vai falar disso mais para frente, mas é só para vocês saberem no que ele foi baseado. Então, dentro do Spring Framework, ele tem uma arquitetura, né, que a gente não vai entrar no mérito. Dentro dessa arquitetura tem o Core Container. É lá dentro dele que foi implementado a inversão de controle e injeção de dependência. Eu não vou entrar no mérito agora porque fica muito complexo o assunto e vai levar muito tempo, tá? A inversão de controle é bem rápido, tá? É um processo que o objeto define suas dependências sem criá-los. Então, ele delega a tarefa para esse container. Então, você vai delegar a tarefa
de criar os objetos para o container. E o container vai usar a injeção de dependência para isso. Então, são duas coisas que trabalham juntas, tá? Então, a inversão de controle não existe sem a injeção de dependência. Então, a injeção de dependência nada mais é que a implementação que o Spring Framework usa para utilizar da a inversão de controle, perdão, tá? Talvez você vai ficar boiando agora, o que é injeção de dependência, o que é inversão de controle. Não se preocupe, a gente nas próximas aulas, quando a gente for colocar a mão no código, eu vou estar mostrando para vocês a injeção de dependência, como funciona, tá? É bem simples, não é nada especial, tá? Então, a injeção de dependência define quais classes serão instanciadas e quais lugares são injetados quando houver necessidade. Então, o Spring ele não vai ficar instanciando sem necessidade toda hora, dando new no objeto, etc. Ele tem essa inteligência para usar somente quando necessário. E agora o Spring Boot, que é o nosso assunto, né? Eu ia falar pensando em uma palavra aqui, nosso assunto, que vai ser o assunto das próximas aulas. Né? A gente vai criar uma aplicação, vamos tentar criar um CRUD aí. Então o Spring Boot, pessoal, ele é bem, tá? Não tem muito o que falar. Ele é basicamente a junção do Spring Framework com o servidor embutido menos configurações, ou seja, ele não precisa de configurações para funcionar. Ele já tem um starter, uma convenção que faz essas configurações para você automaticamente, então não precisa fazer nada. É claro, se você quiser personalizar, mudar as configurações, você é totalmente livre e consegue fazer isso. Mas, de início, você não precisa fazer nada, simplesmente diz para ele que você quer usar Spring Security, Spring Cloud, Spring Web, e ele vai lá e vai configurar isso dentro do projeto para você. Então ele vai juntar tudo isso para você e vai fazer o starter para você, que é o Spring Initializer, que eu mostrei lá no primeiro vídeo aula. É muito simples, muito fácil. Então ele veio com esse objetivo de simplificar ainda mais a criação de aplicações, tá? Visando as configurações iniciais. Então o Dev não precisa se preocupar com isso. Você que está iniciando na faculdade, para criar projetos aí na faculdade, recomendo muito que use o Spring Boot, tá? Vai facilitar muito a sua vida. É isso, pessoal, um pouco, só uma pincelada sobre o ecossistema Spring. Estou mostrando bem rapidamente aqui para vocês no site do Spring.io. Você consegue ver aqui várias coisas, várias informações sobre o Spring, o ecossistema Spring. Aqui eu achei bem interessante um depoimento aqui do engenheiro de software da Netflix. Então, a Netflix, todos os serviços dela são baseados em Spring Boot. Então, para tu ver a importância do framework, né? A Netflix, uma grande empresa, usando Spring Boot. E ele fala aqui que é muito importante que o Spring venha se mantendo durante esses anos, durante muitos anos, se atualizando, tá? Porque eles não querem ficar trocando de framework a cada 2 anos, de 2 em 2 anos, né? Ele quis dizer que isso é ruim para eles, né? Então, e o Spring Boot vem se atualizando, tá, pessoal? Ele tá saindo versões bem recentes, agora saiu a versão 3.1, se não me engano, 3.0, 3.1, que veio novas features, então ele se atualizou para usar somente de Java 17 ou superior, então se você for usar a nova versão do Spring Boot, você não consegue usar o Java 8, Java 11, por exemplo, não vai rolar, tem que usar o Java 17 para cima. Então é bem interessante, dá uma olhadinha no site aí. Aqui em Project você vai ver do que a gente falou ali, então ó, os projetos do Spring, que é o Spring Boot, Framework, Data, Security, quantos outros tem aqui. Tem muitos projetos, aqui tem conteúdo para nós ficar uns 3 anos aí fazendo vídeo aí e aprendendo junto, porque tem muita coisa sobre Spring. Pessoal, é isso, tá? Se você gostou do vídeo, deixa teu comentário aí, se tiver dúvidas. Também se quiser me corrigir em alguma coisa que eu errei, né, que eu falei alguma asneira, me corrige, a gente vai aprendendo junto. Alguma dúvida pode comentar aí. Se você quiser o PowerPoint, comenta aí, deixa teu e-mail que eu posso estar enviando no e-mail para vocês. E é isso aí, pessoal. Se inscreve, compartilha com os amigos, dá uma curtida aí para fortalecer o canal e que eu possa estar trazendo cada vez mais vídeos aí durante a semana.